Olá pessoas, tudo beleza? Eu sou o Douglas e sejam bem-vindos ao Mundo dos Caçadores. Hisoka voltou dos mortos e agora quer a cabeça de todos os membros da trupe, inclusive já levou 2 aí, né? Isso é infantil da parte dele? Vamos ver. O que é preciso para sobreviver no continente negro? Rapaz, pergunta difícil essa, hein? Um jeito de burlar as regras de Grid Island e sair de lá com as cartas. Será possível? Bom, tudo isso e mais um pouco no Hunter Responde hoje, vamos lá. Se quiser mandar a sua pergunta, utiliza aí a hashtag Hunter Responde e outra coisa, tá galera? Link para o nosso Discord aqui na descrição do vídeo. Vem fazer parte aí da nossa comunidade lá na Associação Hunter, rumo aos 1000 membros. Só vai chegar lá se vocês, fizerem parte, vamos lá. Então bora para as perguntas de hoje, vem comigo. Essa pergunta foi enviada pelo Crix Real 8770. Tenho uma dúvida, se eu transformar uma carta de Grid Island em um item, criar um barco e sair da ilha como a trupe fantasma fez para entrar, esse item continuaria comigo ou sumiria? Ele simplesmente pararia de funcionar? Outra questão, se a Shizuko usasse o Hatsu, Blink ou Coruja da Besta das Sombras usasse o Hatsu dele, pano divertido, em um item do jogo e eles saíssem da ilha, esse item continuaria dentro do aspirador ou do pano ou ele sumiria? Tenho a teoria de que talvez ele não desaparecesse, porque os efeitos de algumas cartas, como o Sopro do Arcanjo e a poção de rejuvenescimento da bruxa, funcionam mesmo fora do jogo. Então acho que talvez seja possível sair do jogo com os itens sem precisar zerá-lo. Bom, essa opção do barco seria uma opção viável, mas isso aí não é uma coisa que eu concluí, né? Queria ter essa conclusão, mas isso foi dito pelo próprio Shaunark no próprio anime. E aí o Shaunark fala isso, né? Pegar as cartas mais interessantes e sair fora de Grid Island, já que o jogo se passa numa ilha real no mundo de Hunter x Hunter e mais, não precisaria nem utilizar o feitiço Gen para fazer o item, né, que tá na carta se transformar em real. Poderia levar nas cartas mesmo. E por que o Shaunark teve essa dedução, né, galera? É bastante interessante. Bom, eu gosto muito de Grid Island, né? Eu acabo me empolgando, mas vamos lá. Primeiro, para você poder entrar em Grid Island, você tem que utilizar o seu Hatsu no console. E aquilo ali ativa, de fato, a entrada do jogador. E o Shaunark percebe que, ao invés de entrar só a alma da pessoa, né? E aí seria de fato um indicativo que você tá entrando dentro de um jogo. Não, é o corpo da pessoa que é levado, é teleportado para dentro do jogo. Dentro do jogo, no caso, um lugar no mundo de Hunter x Hunter, a ilha nesse caso. Logo, o Shaunark percebeu isso. Pô, caraca, isso aqui é um lugar real, pô, é um mundo real. A pessoa é teleportada para alguma localização aí no mundo de Hunter x Hunter. Segundo, o prêmio para o vencedor, né, para quem zerar Grid Island, são 3 cartas de encaixe obrigatório. Isso aqui já é um grande indicativo que pode se levar as cartas de Grid Island para o mundo real, entre aspas aqui, o mundo real. E sendo um lugar real, basta acessar a ilha por uma outra localização, né? E o local que vai acessar vai ser o mesmo que vai sair. Já sobre o aspirador da Shizuko, o Shao fala que sim, ele funciona. Porém, não funciona em itens especiais. Provavelmente aí nas cartas de encaixe obrigatório não seria possível utilizar. Isso porque provavelmente tem algum tipo de programação que inviabiliza que essas cartas sejam coletadas utilizando o NEM. Logo, a Fan Cloth do Coruja entraria nesse mesmo descritivo, né, da Blink da Shizuko. Porém, bastaria utilizar a questão do barco, que eu falei primeiro aqui, que você também falou, que já seria uma possibilidade. E por que eu tô falando possibilidade e eu não tô falando que daria com certeza? Porque no momento que entram pessoas em Grid Island de maneira não oficial, né, intrusos, digamos assim, aquelas 2 irmãs, a Eta e a Helena, que são responsáveis pela entrada e saída de pessoas de Grid Island de modo oficial, elas conseguem perceber isso. Dessa forma, elas comunicam para outro Game Master ir lá e retirar os intrusos. Nesse caso, é o Razor que é o responsável. E aí a gente viu isso com o Gene e Rodan, né? Eles pegaram, acessaram a ilha por um outro local de barco e bateram de frente com quem? Com o Razor, que já tava com uma carta especialzinha lá e mandou todo mundo de volta para o mundo real, né? E já tem aquele feitiço ali de teleporte automático, né? Que só os Game Masters têm acesso. Então, no final das contas, não dá para fazer isso em Grid Island. Todas essas possibilidades que você sugeriu aí já foram pensadas, né? Tem que ser pelos métodos oficiais mesmo.
ir lá e zerar o jogo, senão não tem como. Essa pergunta foi enviada pelo Extreme Otaku Gamer. Para você, quais são as requisições mínimas para um grupo de caçadores sobreviverem ao continente sombrio? Olha, cara, eu vou te falar que isso é uma pergunta muito difícil. Eu acho que a primeira coisa que vem na minha cabeça é ter experiência. Eu acho que é o mínimo. E aí eu falo ter experiência como caçador mesmo, não só como usuário de NEM. Isso também ajuda, mas eu acho que como um caçador. Então, os Zodíacos, eu acho que tem tudo pra se dar muito bem, eu acho, né? Jin, Pariston, Beyond, eu acho que essa galera, além de serem, né, poderosos e tudo mais, acredito eu, bom, os Zodíacos a gente não pode falar poderosos, né? Porque ali é questão de especialidade, né? Eles foram selecionados dessa forma. Pode ter gente, sim, muito habilidosa no NEM, mas o negócio ali é especialidade. Eu acho que tem que ser por aí, cara. Personagens como Hisoka e Lumi se dariam muito bem no continente negro. Não, muito bem também é complicado, mas eu acho que eles conseguiriam lidar de boa, assim, de boa mais ou menos, né, lá no continente negro. Tipo, eu acho que não há espaço para coisas básicas, sabe? Como a gente acompanhou o Killua e o Gon, sabe? Aquele negócio de aprendizado e de toquezinhos durante as lutas e, sabe, se tocando e aprendendo. Não, eu acho que ali é pra galera que é pró, tá ligado? A galera que domina o NEM bem pra caramba, conhece já as suas capacidades, eu acho que é nessa pegada. E os que não tiverem nesse nível, mano, é vala, é o que eu penso. E aí a gente puxa um outro assunto que eu sempre me pergunto: como o Leório vai se sair no continente negro? Porque ele foi o que menos se desenvolveu dos três protagonistas, e mais, atualmente, né, não que ele não consiga, ele não tem o que é preciso para ir pro continente negro, né, galera? Vamos ser sinceros, atualmente ele é muito incapaz. E é por isso, por essa incapacidade do Leório, que eu espero muito o desenvolvimento dele no navio, cara. Eu acredito, só que aquilo, né, é muito pouco tempo para o Leório ficar, tipo, brabo demais, né? E aí, vamos ver o que vai acontecer, né? Tudo pode acontecer. Então, na Guerra de Sucessão, ele vai estar lá com a Shido, trabalhando, aprendendo muita coisa. Pô, uma professora super gabaritada, né? E atual presidente da associação, Hunter 3 Estrelas, não teria gente melhor, né? Então eu tô esperando que o Leório tenha aí um up bem grande. Vamos ver. E outra coisa, né? Essa seria a chance perfeita para o Leório mostrar o talento dele e, de repente, alcançar aí os demais protagonistas, ou, não sei, ultrapassar, chegar perto. Não sei, vamos ver, né? Essa pergunta foi enviada pelo Zekron8. Usando o Hatsu de materialização, um usuário NEM poderia viver de forma autossuficiente, criando alimentos para se sustentar, ou isso seria impossível por alguma limitação? Eu acredito que não. Criar uma coisa que funcione como um alimento de verdade, não acho, não creio. Porque isso vai além do que um ser humano pode fazer com a sua habilidade NEM. Apesar de Hunter x Hunter ter todo esse lance ainda, a gente tem que lembrar, né, que vida é gerada através de vida, né? Então, assim, eu sei que materializou, ganhou presença no mundo real, mas ainda é feito de NEM. Porém, na minha concepção, gente, olha só, deixar bem claro, tá? É só achismo, tá? A gente tá aqui, tô falando nada que isso aqui é certo. Porém, na minha visão, eu acho que seria possível conjurar alimentos que poderiam abastecer o estoque de aura de um usuário de NEM. Isso aí eu acho bem possível. E aí poderia restaurar a aura de um personagem, poderia de repente dar alguma espécie de boost, não sei, algo do tipo. Então se tivesse personagem com a capacidade de conjurar uma comida feita de NEM, eu acho que seria para esse propósito, tá? Para poder recuperar a aura do cara ali. O cara vai comendo, a aura vai recuperando. Agora, se alimentar disso mesmo e se manter vivo, pô, pra mim não rola isso aí. Sem contar que, mesmo recuperando a aura do personagem, ele ainda teria que lidar com a fome, né? Ali, imagina o estômago roncando e tudo mais, isso aí não teria como evitar esse tipo de coisa. Mas isso seria uma habilidade extremamente útil, onde não se tem às vezes o que comer. Já pararam pra pensar, né? Aí a gente já começa a pensar logo no continente negro, né? Que é bacana demais. E aí você tem uma habilidade onde você come ali um alimento ou poucos alimentos e já repõe o seu estoque de aura. Pô, perfeito. Então será que o cozinheiro da equipe do Beyond tem uma habilidade assim, galera? Olha só, interessante isso aí. Bom, a gente vai ter que esperar até ele de fato mostrar as habilidades dele. Mas é bem legal essas habilidades culinárias. É bacana ver que o pessoal
tenta pensar em coisas desse tipo. Bem legal, habilidade de suporte no final das contas. Essa pergunta foi enviada pelo Feitan8593. Você acha um pouco infantil o Hisoka queria matar todas as aranhas só porque perdeu para o Chrollo? Tipo, ele ia ficar... Não. Tipo, ele ia ficar assim, pistola, se perdesse para outro personagem, ou só ficou assim por ser o Chrollo? Engraçado que quando eu li esse capítulo alguns bons anos atrás, caraca, tem bastante tempo pra falar a verdade, eu tive um pouco dessa perspectiva. Eu pensei assim, lutou, perdeu, morreu, voltou e agora tá boladinho. E aí quer ficar com esse lancezinho de vingancinha e tal. Eu fiquei... Sei lá, isso não faz muita cara do Hisoka não. Mas eu acho que lá no final das contas, assim, falando como se o personagem fosse de fato uma pessoa, coisa bizarra, mas é engraçado, eu acho que o Hisoka ficou incomodado, tá ligado? Lá no fundo da alma dele, eu acho que ele ficou meio puto do jeito que o combate foi. Porque essa luta aqui foi basicamente o Genei Ryodan contra ele, né? Chrollo pegou habilidades de outros membros, podem ter discutido tática, pode ter um monte de coisa, tanto que a Mate sabia o que estava se passando, o Shaunark, o Cortop, tá entendendo? Não foi uma luta de 1 contra 1. Na prática foi, né? Mas foi muito bem pensada e muito bem estratégica, e o que não é um problema. E o Hisoka pensar dessa maneira é até contraditório com ele mesmo e tudo mais. Mas é difícil afirmar algo, né? Eu só tô aqui falando o que eu penso. E aí um detalhe muito legal é que no mangá o Togashi ele fala isso de determinação, né? Que o Hisoka ter matado o Shaunark e Cortop foi uma demonstração da determinação dele. E que a Mate deveria ter morrido também, mas ele preferiu poupar ela, até mesmo porque alguma pessoa precisaria dar o recado aos outros membros. E aí o Togashi falou que seria interessante, né, de repente, mais à frente ter um encontro e tudo mais, coisas desse tipo. Essa pergunta foi enviada pelo Satoru Gojo, Imperador 6080. Salve, mano, queria saber sua opinião sobre as habilidades de materialização com especialização. Como identificar quando uma habilidade de materialização possui especialização junto? Já que a materialização já permite dar habilidades especiais aos objetos conjurados, sem necessariamente precisar de outra categoria de NEM. Olha, cara, eu não tenho nenhuma dica pra te dar, sabe? Ah, faz isso aqui que você vai identificar. Eu realmente pego e analiso. É isso que eu faço. Mas talvez, né, agora eu vou até me contradizer, talvez uma dica pra você, é o que eu utilizo. Sabe quando os efeitos são bem diferentões? Eu gosto de chamar assim quando se trata de especialização. Além disso, você vê que somente a materialização não daria conta. Tu consegue meio que matar com a especialização, tá ligado? Umas paradas muito diferentes, cara. Tipo, pô, pegar a habilidade dos outros. Pô, tu fala, mano, reforço? Não. Transmutação? Materialização? Pô, não dá, materialização não se trata disso, tá ligado? Pô, manipulação, emissão, não, pô, especialização, velho, só pode ser. E aí cabe a gente fazer isso, tá ligado? Ir por eliminação, sabe? Você vai ali eliminando algumas coisas, às vezes parece uma coisa, mas não é, é tipo isso que eu faço, cara. Tá aí o Skill Hunter do Chrollo. O livro é materializado, mas o fato de pegar a habilidade de terceiros, armazenar essa habilidade, utilizar quando ele quer, pô, mano, tem como encaixar em outro lugar se não especialização. Agora, se eu materializasse um livro e tivesse a capacidade de conjurar o que tem escrito nesse livro, por exemplo, seria uma habilidade só de materialização. E agora, se eu tivesse que fazer uma outra coisa muito diferentona, além disso, aí já poderia ir para especialização. É mais ou menos assim. Realmente eu não consigo te dar um caminho, cara, sabe? Muito fácil de identificar. E esse foi o Hunter Responde de hoje, galera. Eu agradeço de coração as perguntas enviadas por todos vocês. Muito obrigado mesmo. E é claro, eu espero que as perguntas tenham ficado esclarecidas. Tomara. Se quiser agregar mais alguma coisa nos comentários, só mandar na medida do possível ou apareço por lá. E é isso aí, galera. Se puder deixar o like também, antes que eu esqueça, e a inscrição ajuda muito com o crescimento do canal. Eu já agradeço desde já. Muito obrigado. E é isso aí, rapaziada. Agora eu vou indo, mas eu espero no próximo vídeo encontrar vocês aqui no Mundo dos Caçadores, gente. Obrigado, valeu e fui.